o único time invicto da competição. Antes do jogo do Barbalha, o Crato anunciou 3 jogadores, o Rodney, o Jô e o Luiz Fernando. E 2 estrearam hoje, né? E o Rodney já tinha jogado contra o Barbalha. O que é que tu acha do desempenho desses 3 atletas aqui na Arena Romeirão? E também focando no Luiz Fernando, que é um jogador que tem uma característica um pouco mais diferente do Valtinho, que é um jogador mais rápido e que deu muita dor de cabeça para a defesa do Guarani. O Luiz entrou muito bem, né? Um jogador, é um 9 que com muita mobilidade, que tem característica também de jogar pelos lados. O Jô, um jogador extremamente de força, né? Um jogador que tem 2 temporadas no exterior. E o Rodney, como você disse, já tinha feito um bom jogo lá e hoje também entrou muito bem. A questão ainda é o ritmo de jogo para os dois, para o Jô e para o Luiz, que aí na sequência da competição, na sequência dos treinos, eles vão adquirir, né? O restante do grupo está com uma intensidade e a velocidade um pouco mais diferente, mas já nos ajudaram bastante, né? Como você disse, o Luiz teve 2 oportunidades de finalização que o jogo deu uma consistência, na hora que o Guto deu uma cansada ali, o Guarani começou a jogar por dentro, né, a esquerdinha começou a flutuar por dentro, eu fortaleci o sistema nosso de meio de campo ali com o próprio Jô e com o Negrito, né, oxigenamos ali o meio, tirei o Exaú também, e daí equilibramos o jogo com chances reais aí de fazer o gol que nos daria a vitória. Mas eu estou muito feliz, muito contente com o meu grupo está de parabéns, meus jogadores são uns guerreiros, né? Mais uma vez, não abdicamos do ataque em nenhum momento, foi assim o último jogo contra o Barbalha, fizemos gol da vitória com 49 minutos e a gente poderia ter feito aqui também avaliação positiva e vamos aí manter essa pegada que a gente já tem uma semana de trabalho e mais um grande adversário que é o Cariri. Tem mais 4 dias, será que o grupo do Crato pode aumentar ainda? Não, como eu disse, estou satisfeito com o meu grupo tem me dado a resposta muito positiva, nós vamos com esses guerreiros aí até o fim. E eu tenho certeza que eles vão dar o máximo aí pra gente conseguir esse acesso pelo Crato. A última. Vamos fingir que ninguém tá escutando a gente aqui. Ontem o Icasa perdeu aqui. De certa forma, vocês ficam secando o Icasa, por exemplo. Vocês estão em primeira colocação. O Icasa poderia ter tomado a primeira posição? Da mesma forma que o Icasa hoje torceu, ironicamente, pelo Guarani. O Icasa torceu pelo Guarani ontem. Nós somos competitivos, né? Essência competitiva. Então a gente tava torcendo de fato pelo Cariri ou pelo empate. Foi bom resultado ontem pra gente e hoje foi um bom resultado pro Crato. Poderia ser um resultado excelente, né? Não ficou no excelente, mas ficou no bom. Celebrar mais um ponto. Eu disse isso na primeira entrevista lá em Barbalha, que aquele ponto fora de casa ele ia ser muito útil mais na frente. E está acontecendo isso, celebrar mais um ponto. E o Crato hoje é líder da competição. Obrigado, Lamar. Tá aí Leandro, Tony, a fala do comandante do Azulão da Princesa. Tá aí o Lamar conversando com o Eduardo Benjamin, fazendo a sua avaliação, satisfeito com mais um ponto conquistado nessa Série B de Campeonato Cearense. E o programa Prorrogação hoje, Tony, tem um convidado, Juliano, ex-atleta aqui do nosso futebol, passou pelo time do Guarani, o time do Icasa, futebol paraibano, alagoano, tá chegando para participar conosco aqui no Prorrogação. Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Replay com Tony Souza, tá acompanhando a Série B. Como você pode aí fazer também a sua avaliação desse confronto? O time do Guarani, do Pedro Manta aí buscando melhorar o seu desempenho nessa Série B. O técnico Lamar levando esse Crato aí para a liderança, querendo acesso. Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação. Traga aí a sua fala para os nossos internautas e fala para a gente conversar também um pouquinho da sua história no nosso futebol. Seja bem-vindo aqui ao Prorrogação no canal Replay com Tony Souza. Juliano. Boa noite a todos, primeiramente, né? Feliz de participar. Grande abraço, Tony. Sabe que é uma pessoa que eu te levo muito no meu coração. É um grande amigo que eu fiz no futebol, né? Apesar de a gente morar longe, mas a comunicação sempre teve em dia, né? Agradeço bastante por isso. E sobre a Série B, eu tô acompanhando sim, né? Hoje a gente trabalha com futebol ainda. Então, o Campeonato Cearense é muito competitivo, né? A gente sabe das dificuldades dos clubes, a gente sabe da capacidade de cada clube, na verdade, né? Até do poder aquisitivo. É complicado fazer futebol sem ajuda, né? E eu acho que, em relação ao Guarani, que é um clube que eu tenho carinho, tenho respeito, né? A dificuldade a gente sabe que é muito grande em relação ao orçamento, patrocínios, né? E o Pedro Manta é um bom treinador. É questão de dar continuidade no trabalho dele, que eu acho que está vendo agora com êxito muito bom, né? Então a gente está torcendo por todos os clubes aí que façam uma boa competição, que dê tudo certo para todos. Leandro, você conhece muito desses jogadores que estão disputando hoje a Série B do Campeonato Cearense. E quem olha bem aí esse Guarani, também esse time do Crato, né, cara?
São jogadores desse novo momento do futebol, onde você tem muita velocidade. Antigamente a gente preocupava muito, a gente observava muito dos times, aquele camisa 10, aquele meio de campo organizador, sempre tinha um jogador que pensava muito dentro de campo, para construir as jogadas. Hoje os treinadores estão trabalhando muito com esses jogadores de velocidade, né? Aquele jogador que arma, mas que trabalha com muita velocidade pelos lados, pelos flancos, enfim, hein Juliano? Eu tenho um ponto no meu pensamento, Tony. Eu acho que o Guarani, hoje é o que tem, para mim, no meu ponto de vista, tá? Não quero que me entendam mal. Deu uma travada aí a fala do Juliano. Mas, rapaz, eu fiquei curioso agora para saber. Quando ele foi falar do Guarani, do ponto de vista dele, aí cai a ligação. O Juliano, o torcedor do Guarani vai lembrar bem, jogou no Guarani, teve uma rápida passagem pelo Icasa Série B, Campinense da Paraíba, pelo CRB de Alagoas, e ele foi um dos gols bonitos do Guarani naquele ano 2010, contra o Boa Viagem lá no Serjão. Pega uma bola ali na linha de fundo, dribla o defensor, chuta cruzado, a bola acabou entrando assim, um gol muito bonito. Pena que naquela época nem todo jogo era filmado, né, rapaz? Mas era um atacante grande, de força. O Juliano, infelizmente, vamos tentar ver se a gente recupera depois o contato do Juliano, Leandro. Será que a gente já consegue aqui, o Juliano, trazer esse comentário dele? Sim, Juliano, conclua aí seu... Pode concluir. Conclua seu comentário, que eu fiquei curioso. Na minha visão do Guarani, aí ficou... travou. Na minha visão, o Guarani hoje tem o melhor camisa 10 do Campeonato Cearense da Série B, tá? Que é o Esquerdinha. A gente sabe que ele precisa de ritmo de jogo, né? Que é um jogador que chegou agora. E no momento que esse atleta se adaptar ao clube, até mesmo a parte física dele, juntamente com os atletas do Guarani, da parte da frente, que são bem rápidos, eu acho que o Guarani vai começar a corresponder e a melhorar um pouco mais no campeonato. O Esquerdinha é um baita de um jogador. E aquilo que a gente falava hoje, né? O Esquerdinha estava meio isolado, estava meio que sozinho ali no meio campo. É um atleta que tem. Assim o jogo. Começou assim. Então é um cara que. E ele estava voltando para tentar, né, produzir, para poder criar, receber a bola. É realmente um jogador muito diferente, interessante. Mas tem que ter a galera tem que se aproximar mais e ver essa questão da disparidade física, que a gente percebe isso em vários jogadores do Guarani, Leandro. Já deu para ver com a chegada do Esquerdinha que ele dá aquele ritmo de jogo. Quando é para cadenciar, ele segura. Quando é para dar velocidade, fazer a ligação pegando o homem de surpresa, ele também consegue fazer isso. Realmente falta ainda essa questão física e se entrosar com esse time do Guarani, que muda muito, né? Em todas as rodadas, o Guarani não consegue ali repetir uma Ozena, vem sempre com muitas mudanças, mas é um jogador realmente de muita qualidade, o camisa 10 do Guarani. E de camisa 10 do Guarani, a gente vai ouvir o camisa 10 do Azulão da Princesa, ele que fez gol essa tarde, o Paulinho, fez uma boa jogada. Logo no começo do segundo tempo, sofreu o pênalti e lá ele converteu, colocando ali o Crato em vantagem naquele momento. O camisa 10 do Azulão da Princesa é o Paulinho, que está lá ao lado do João Marcelo. Vai você daí, João Marcelo. É isso, Leandro. Tony, estamos aqui ao lado de um dos artilheiros dessa competição. Vice-artilheiro agora, né? Empatado com alguns jogadores ali da região da metropolitana. Vice-artilheiro, Paulinho P10, que chega ao terceiro gol nessa competição. Paulinho, fala um pouco sobre essa partida do Crato aqui hoje. Boa noite, né? Foi um bom jogo, né? A gente sai daqui feliz com esse ponto. Claro que a gente queria a vitória, né? Mas tem que dar mérito ao Guarani, também correu bastante, se esforçou. Tem um treinador lá que eu já trabalhei com ele, que gosta do trabalho dele, que com certeza arrumou lá a casa. E é isso aí, agora é comemorar esse ponto aí, porque a gente sabe como é futebol. A gente empatou com o Barbalha lá na nossa estreia, foi um ponto, agora mais um ponto. Ou seja, esses 2 pontos faz com que a gente seja o líder da competição, né? E agora é focar no próximo jogo. Se Deus quiser fazer uma semana boa de trabalho e enfrentar a grande equipe também, que é muito boa treinada, que é o Cariri. Pois é, você falou dessa importância desse ponto, né? Vocês são a única equipe que ainda não perderam ainda nessa competição, né? São em 6 jogos, 3 vitórias, todas as vitórias lá no Mirandão, todas as partidas fora acabaram sendo um empate, né? O quanto que é importante esses empates fora de casa, né? Óbvio que queriam ser para a vitória, evidentemente, mas o quanto que é importante também não perder fora de casa. É verdade, como eu falei, a gente tem que comemorar bastante esse empate, né? Porque é um campeonato muito difícil, jogos difíceis, e a tendência é que cada jogo fique mais difícil ainda, mas tenho certeza que a gente vai crescer mais ainda na competição, né? Acho que contra o Icasa a gente volta para casa para jogar lá para encerrar a fase de grupo, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo lá, com a força da nossa equipe e da torcida que está sempre chegando junto.
a gente vai em busca da nossa vitória e concluir bem essa primeira fase. Queria que tu comentasse um pouco a respeito do teu gol, né? Você cobrou o pênalti ali, o Danilo foi feliz ali na primeira defesa, mas acabou pegando o rebote. É verdade. Na verdade, ali eu tive muita personalidade porque eu já trabalhei com o Danilo várias vezes, né? E ele falou, vai bater lá, né? Eu falei, vou bater, pode ir lá. E ele foi, né? Que ele é um grande goleiro também, o Danilo. Goleiro muito rápido ali embaixo das traves ali. Mas graças a Deus estou numa fase boa. Deus sempre me abençoando aí, me abençoou mais hoje. A bola sobrou ali, eu tive só concluir ali no rebote e só daqui feliz, né? Com minha equipe. Agora a gente tem que comemorar esse empate e, Deus quiser, dar sequência na competição. Como eu falei, você chega ao terceiro gol, né, nessa competição, um apenas atrás do Araújo, que é o artilheiro com 4. Como que fica essa perspectiva agora? Isso passa pela sua cabeça, tendo em vista também que o próximo jogo é justamente contra a equipe do Araújo Cariri? Não passa, com certeza a gente quer sempre marcar, né? Fazer gol, marcar, ajudar a equipe. E está sendo uma disputa boa e sadia, com grandes craques aí que também estão fazendo os gols. E se Deus quiser, espero que sábado, né, novamente, o jogo é sábado, espero que eu possa marcar e ajudar a minha equipe. Obrigado, boa sorte aí, Paulinho. É isso, Leandro, Tony, tá aí as palavras do artilheiro da equipe do Crato, né, que vem fazendo muitos gols aí, vem gerando muitas oportunidades de gols também para a equipe do Crato. E aproveitar, né, que já estão apagando as luzes aqui da Arena Romeirão, queria dar também a informação, aproveitar já para eu fazer esse encerramento de minha parte. No decorrer do segundo tempo, ali no finalzinho, nós tivemos uma situação um pouco até assustadora, né, que foi a queda de um dos torcedores da equipe do Guarani, que caiu ali naquele fosso que fica entre as arquibancadas do Romeirão e o gramado. Esse torcedor ficou por alguns bons minutos ali, eu contei acho que pelo menos uns 10 minutos no qual ele ficou imóvel no chão, foi uma situação até um pouco assustadora. Depois o Corpo de Bombeiros chegou, fez o atendimento, né, a ambulância retirou ele e eu apurei ali com o pessoal da segurança, ele já foi levado para o hospital, não sei ao certo se foi para uma UPA ou para o hospital regional, mas já foi levado para receber os atendimentos aí, esse torcedor da equipe do Guarani, e a gente fica evidentemente torcendo pela recuperação, né, do torcedor. Ô João, será que tem como o Guto aí ao seu lado mostrar essa distância, como é esse fosso aí que fica ao redor do campo, do Romeirão? O nosso a gente pode tentar aqui, Leandro. Na realidade foi no outro lado, né? Mas eu acredito que esse fosso aqui seja mais ou menos a mesma altura, né? Como você percebe, as arquibancadas ficam ali numa altura que, a olho nu ali, eu diria que aproximadamente uns 5, 6 metros de altura, e o torcedor caiu, ficou ali do outro lado, como eu mencionei, né, no lado onde a torcida fica, geralmente, né, aqui nas partidas da Arena Romeirão, e foi uma situação um pouco assustadora, realmente, porque ele ficou estirado no chão, né, com o rosto virado para baixo. Depois houve o atendimento ali por parte do Corpo de Bombeiros, o torcedor foi retirado de ambulância, já foi atendido. A gente, como eu falei, fica aí na torcida pela recuperação do torcedor. Tá aí, o João Marcelo trazendo essas atualizações, né, conversando com o Paulinho P10 e trazendo essa situação do torcedor do Guarani que acabou caindo aqui nesse fosso que tem ao redor do gramado da Arena Romeirão. E ouvi aqui o Juliano, Tony, ouvi do Juliano a opinião dele de como é sofrer um gol no primeiro lance pós-intervalo. O time do Guarani vem, já tinha a mudança ali do Rodriguinho, o Crato vem também dessa conversa do intervalo com o Lamar. Como é, Juliano, dentro de campo, você vem com a estratégia montada e aí no primeiro lance o seu adversário vai lá e tem a chance de fazer um gol, mudando tudo. Como é essa sensação estando ali dentro das quadras? Como era para você, quando estava ali dentro das quadrinhas, sofrer um gol dessa forma como sofreu o Guarani diante do Crato, Juliano? Literalmente não é fácil assimilar não tomar um gol no começo da partida, né? Mas traga um planejamento muitas vezes, né? Mas a questão é ter cabeça no lugar, ter seriedade, que realmente no momento que o próprio adversário fez um gol, a gente tem como buscar, né? Aí no momento também se buscar e empatar e dar mais vontade de jogar ainda, que é a questão de virar o jogo e sair com a vitória, né? Mas é bem complicado, né? Que é um planejamento da semana toda, do trabalho e tudo mais. E quando toma um gol assim, tem times que destabiliza, né? É bem complicado. Juliano, a gente tá vendo aí um Crato com a briga até rodada passada, se falava muito. O primeiro lugar vai ficar ali entre Crato e Casa, né? Tá todo mundo falando muito nisso. Inclusive a expectativa era grande de se o Crato vencesse, ia porque 14 pontos, né? E aí ia dar uma gordurinha à frente. O Crato hoje está com 12 pontos, o Icasa hoje tem 10. O Crato acaba botando 2 pontos à frente. É bom lembrar que o Icasa tem um jogo a menos ainda. E aí vê agora o Cariri com 7, o Guarani com 5 e o Crato com, aliás, e o Barbalha com 4 pontos.
Você acha que realmente essa briga do primeiro lugar fica entre Crato e Casa? Ou de repente alguém pode chegar meio de enxerido aí nessas próximas rodadas e querer dar uma de intruso aí nessa briga dupla aí do Azulão com o Verdão, cara? Cara, no meu ponto de vista, o time dele é muito consistente, muito competitivo, né? É um time decisivo, né? Agora, como começou o segundo tempo, tomou um gol de pênalti e tudo mais, né? Mas é um time muito bem posicionado, bem postado em campo, tem que exaltar o Lamar. E o Raimundo Wagner, sou suspeito de falar, né, do trabalho dele, né? Eu mesmo, quando atleta, trabalhei com ele, sou um fã dele em relação ao trabalho. Eu acho que ele é um baita de um treinador. A gente sabe do trabalho que ele vem desenvolver também no Icasa, querendo se reestruturar, né? Que também não tá fácil ainda. Mas a briga do primeiro lugar não tem como fugir de Crato e Icasa. Mas, de verdade, pelo trabalho e o que tem vindo construindo, até mesmo pelo Icasa ter um jogo a menos, eu acho que o Icasa vai se sagrar líder da competição. Meu ponto de vista, tá? Aquela aposta, né? Ou seja, a aposta, até por conhecer o trabalho hoje do Raimundo, e você falou uma coisa interessante, viu, Leandro? É a questão do resgate, da reestruturação, né? A gente sabe que há uma pressão muito grande em cima do time do Icasa, mas o Icasa está querendo fazer um resgate, uma reestruturação. Aí o torcedor, né, apaixonado, chega e diz: ah, cara, mas e os outros times também? Estão querendo voltar à primeira divisão e tal. Mas é diferente. Nós tínhamos um Crato que jogava a Série A do Campeonato Cearense, teve bons momentos do Campeonato Cearense, veio jogar uma Série D um dia desse com o próprio Lamar, né, que conseguiu classificar. O Barbalha, que chegou a jogar a primeira divisão em algumas oportunidades. O Guarani também. Mas o Icasa, o torcedor do Icasa, o Cariri é novo, então não tem essa pressão toda. Mas o Icasa, o torcedor, está acostumado a jogar a Série B do brasileiro. A ter momentos, está entre os 10 do brasileiro. A quase ir para uma Série A. Então, a brigar pelo título. A brigar pelo título. Então, assim, do Campeonato Cearense, está ali sendo vice-campeão anos seguidos, numa disputa. Chegou um momento que o Fortaleza se preocupava mais com o Icasa do que provavelmente com o Ceará. Né? Tivemos 3 ou 4 anos desse jeito aí. Então, para o Raimundo Wagner, é uma situação mais difícil, porque é você resgatar, reestruturar, e com uma herança maldita que tem nas costas é mais difícil, hein, Juliano? Ah, com certeza, Tony. Tipo, a casa, como a gente fala é muito pesada, né? Tem pessoas que não conhecem, mas as pessoas que conhecem e falam sobre a camisa do Icasa. A gente sabe do que o Icasa é capaz no momento que tiver reestruturado, né? Que não é fácil. Então, tipo, eu peço para a torcida do Icasa ter um pouquinho de calma, que o trabalho não é feito da noite pro dia, é com dia a dia, é com suor, é trabalho, a diretoria trabalhando conjunta com a comissão técnica, que as coisas começam a dar resultado, né? E óbvio, né? A torcida de casa não tem nem como comparar na parte do Nordeste, tirando Fortaleza e Ceará, eu acho que a torcida de casa é a maior, né? E, tipo, uma torcida muito fiel, então tem que ter calma. Mas eu acho que o Icasa esse ano vai começar a se reestruturar com muito trabalho, com muito esforço, né? Que a gente sabe ainda que é muito complicado em relação à parte financeira, né? Porque no momento que estiver financeiramente bem equilibrado, as coisas começam a acontecer. E o Crato, cara? Porque o Crato tá. Vamos aqui, a gente sabe que é uma pressão ali para a torcida do Crato pega no pé, hein, Leandro? A torcida do Crato pega no Basta pé. Basta a Núbia ali no pé. A Núbia é uma resenha. Eu já tô com um novo vídeo, avisar a galera que eu vou botar depois esse novo vídeo. Núbia e Bar numa dancinha diferente aqui no Romeirão. Tava 1-0 pro Crato. Vou colocar depois essa resenha aqui. Mas, Juliano, a torcida do Crato acredita muito, né? Ou seja, e pelo trabalho que vem desenvolvendo o Lamar, é para acreditar mesmo, hein? Porque a coisa está muito favorável também para o Azulão da Princesa. Com certeza, como eu falei, eu trabalho com o Lamar, né? Que é um cara que eu, particularmente, várias vezes contra, né? Era um bom jogador também, né? Então, tipo assim, a gente sabe da inteligência do Lamar, né? A gente sabe da capacidade dele hoje, né? Do trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo. E, tipo, eu acho que o Crato tem que acreditar também nesse acesso do Crato, pois o trabalho do Lamar vem sido muito bem trabalhado. Os atletas assimilaram bem o trabalho de Lamar, né? Então, tá no caminho certo, né? A gente também sabe da dificuldade do próprio Crato, né?
Mas eu acho que no momento ali que o Crato se juntou com o trabalho do Lamar, eu acho que as coisas começaram a andar. Então o Crato tá no caminho certo. Tá aí o Juliano participando conosco do programa Prorrogação no canal Replay com Tony Souza, que tem aqui o apoio do Diniz Supermercados, a Icanet, a internet do Replay aqui no Romeirão é Icanet, Espaço de Dança Aline Silva, que realizou ontem mais uma edição do Se Permita. Foi um sucesso total nessa terceira edição do Se Permita. Solano, rapaz, de jogador virou agora de zumba. De zumba. Um homem rebolou bastante. Um homem que, rapaz, porque o Solano, lembra o Solano jogador na época, jogou aqui nos nossos clubes, jogou depois no Ceará. O homem era duro, mas ele tá num rebolado grande agora. Ele não rebolava daquele jeito, não tinha esse gingado todo não. O homem apoiava, marcava, mas não tinha, o homem tá numa ginga boa, viu, nosso querido Solano. Um abraço pro Solano. O ritmo bom o Solano teve lá no Espaço de Dança Aline Silva. Conosco também Perboni Brasil, Salviano Embalagens e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. A Maria Linardi mandando aqui a mensagem, torcedora do Guarani. O Giliásio Menezes, rapaz, esse Davi e Lenilson muito fracos. Lenilson, eu fiquei na dúvida se é o Denilson ou se é o Dielson. O Denilson nem jogou. O Dielson foi quem jogou hoje, né? Mas o Davi, até gostei da movimentação do Davi hoje, aquela correria toda ali ao lado do Kakalov. E a nossa integrante Rayana Lucas está aqui de olho em mais uma edição do programa Prorrogação. A gente vai ouvir agora o autor do gol do Guarani de Juazeiro. Ouvimos o técnico Pedro Manta, o técnico Lamar, Paulinho P10, que foi o autor do gol do time do Azulão da Princesa, e a gente vai ouvir o Kakalov, que conversou com o Eduardo Benjamin ali na beira de campo, e a gente traz agora essa entrevista aqui no Prorrogação, no Replay com Tony Souza. Kaká, a equipe sofreu um gol bem no início, né, do segundo tempo, conseguiu o empate. Foi da forma que vocês acreditavam que seria o confronto contra o Crato? A gente sabia que ia ser difícil, né? Como é todo jogo dessa chave. É uma chave muito equilibrada, eu venho falando bastante nisso, uma chave muito equilibrada. Não tem favorito, apesar de o Crato e o Casa ter disparado, mas não tem favorito dentro dos jogos. Sempre são jogos complicados, jogos travados, jogos muito, muito acirrados, e a gente sabia que ia ser dessa forma, né? A gente foi surpreendido com sofrendo um gol ali no início da segunda etapa, mas a equipe foi paciente, foi resiliente, soube sofrer o jogo, né? E soube também ter maturidade para buscar o empate. E a gente fica triste porque, pelo que a gente evoluiu dentro do segundo tempo, pelo que a gente construiu e o volume de jogo da nossa equipe, a gente poderia ter saído daqui sim com uma melhor sorte. Os dois primeiros colocados da fase daqui é o Crato e o Icasa. Você conversando, você acredita que pode ser que essas duas posições não sejam ocupadas pelos dois clubes que já estão lá? Bom, eu acho que está em aberto, né? Mas assim, é lógico que é difícil você buscar uma diferença dessa, né, que eles abriram. Mas no futebol, eu estou completando 20 anos de carreira, hoje eu já vi muita coisa, né, acontecer. E no futebol a gente nunca pode contar com o impossível, né? A gente sempre tem que contar com aquilo que é possível. Enquanto depende das forças, a gente pode buscar. Mas assim, é lógico que é difícil, mas eu acredito que a gente tem que construir a nossa conquista passo a passo, sem pensar no quem está lá na frente. A gente tem que pensar no próximo adversário, que no caso é o Barbalha, né? Agora a gente tem que descansar e trabalhar, melhorar no que a gente tem para melhorar, para que a gente possa conquistar a nossa vitória diante do Barbalha. Qual a importância desse gol para você? 2 jogos e 2 gols. Para mim é muito importante, porque eu tive para quem não sabe, ano passado eu não joguei porque eu tive uma lesão de ligamento, né? E praticamente todo mundo dava como encerrada a minha carreira, né? Até no estádio de busca por scout de atleta, eu estava como aposentado, né? Mas assim, nunca desisti de mim, nunca desacreditei de mim, apesar de muita gente ter desacreditado. Eu sempre acreditei, minha família sempre acreditou, minha esposa, todo mundo. E aí eu pude dar a volta por cima e pude fazer um bom campeonato maranhense e logo em seguida vim para cá para poder ajudar o Guarani. E eu fico muito feliz, muito contente, satisfeito pelo que eu venho produzindo, né? Estou numa idade que muitos desacreditam o atleta, né? Estou com 37 para 38, mas assim, é aquela coisa, nunca desacredite de você mesmo. Enquanto você acreditar, o mundo pode desacreditar de você, mas enquanto você acreditar, você pode.
Tá aí, o Kaká Love, autor do gol do time rubro-negro. Kaká, que chegou no Guarani, era banco, cresceu na competição e já tá aí. O time do Guarani passou um bom tempo sem marcar gols, ele já marcou 2 e colaborando aí o time do Guarani a somar pontos importantes nessa Série B de campeonato cearense. Souza. E foi muito importante hoje o Kaká, porque ele chamou a responsabilidade, ele foi um cara que acreditou, se movimentou muito, ajudava às vezes quando precisava aqui na defesa, ele vinha ajudar também. E passa por essa dificuldade. O Pedro Manta citou, né, que ele, inclusive, na semana retrasada, acabou não tendo uma sequência bacana, que estava pegando ritmo. E aquele gol da semana passada, a vitória contra o Cariri, deu uma moral muito grande assim. Você viu que o cara acaba ficando mais leve, tira aquela pressão. É muito bacana realmente assim para o jogador quando você faz o gol num momento difícil. Você ganha, né, só eleva a autoestima. E a gente viu isso hoje. Ele meio que chamou essa responsabilidade, né, chamou realmente o jogo para si, foi para cima. E esse entrosamento dele com o Rony que chama a atenção, né? Rony pega a bola, já cruza para a área e ele vai lá e tenta esse cabeceio e chegando muito bem. Eu acho que, juntando a outra passagem do Kaká, esses 2 jogos talvez seja o melhor momento do Kaká com a camisa rubro-negra. Agora, Juliano, deixa eu fazer uma pergunta para você, que você foi atacante também, e a gente sabe que o jogador tem que conviver com esse negócio de contusão, né? Você passar um ano inteiro, cara, parado, devido a uma contusão, e aí já tem gente dizendo que você se aposentou, para você voltar, para ter uma autoestima, né, para você realmente seguir adiante, a dificuldade é grande, porque às vezes não é só a perna, é a cabeça também, né, velho? Principalmente psicológico, né, Tony? Psicológico a gente fica bem abalado, né? Eu, não, por exemplo, particularmente, eu nunca tive problema de lesão séria, assim, num joelho, tornozelo, quebrar alguma coisa, nunca tive, graças a Deus, na minha carreira toda, né? For só lesões musculares e olha lá, né? Mas a pessoa que tá bem preparada mentalmente, a pessoa volta e volta melhor, tá? Porque até o próprio Fenômeno teve esse problema no joelho, todo mundo deu esse rapaz como aposentado e ele ganhou uma Copa do Mundo pro Brasil. Né? Então, esse rapaz tá de parabéns, né? Pelo esforço, pela dedicação, e que Deus possa almejar a vida dele aí, que ele consiga tudo que ele queira ainda nesse momento que ele tá jogando. Eu acho que tá no melhor momento, viu, Leandro? Acho que o Pedro Manta achou camisa 9 do time do Guarani. E a gente tá falando de jogadores 30 mais, né? Num momento do futebol que a garotada é quem resolve. O pessoal já quer ali garotos de 20 anos fora de série, mas aí a gente tem a torcida também que pega no pé dos 33 para lá, já acha que é jogador, e a gente tá tendo aí um Kaká Love com 37 para 38, um esquerdinha aí fazendo essa movimentação no meio de campo do time do Guarani. A gente tem um Guto arrebentando no time do Crato. Com 38 anos. Com 38. O Romário no Barbalha não é mais um garoto, tem só a carinha ainda de menino. Acho que é 38 mas já tá também, tá nessa faixa aí dos Romário. 38, enfim. O Gideão no Cariri. Time do Cariri, o time do Icasa também com um Carlão no gol também experiente, um Max Oliveira na zaga ali bem seguro. E aí, Juliano? A turma 30 mais corresponde ainda, né, Juliano? Rapaz, no momento que o jogador começar a se cuidar fisicamente, tem o Ciel no Ferroviário com 44 anos, gente. Ciel corresponde e joga em alto nível ainda. Pelo que eu ando acompanhando Série A, Série B, eu tenho certeza que o Ciel não faria feio. O Ciel corresponderia ir muito bem lá. Não é só a idade. É tudo que o jogador faz por si. Né? O treinamento, a dedicação aos treinamentos, né? A postura no seu dia a dia, a dedicação também no fora de campo, tudo isso conta bastante. E aí eu acho que às vezes o pessoal menospreza muito. O Guto é um dos principais jogadores do time do Crato. O Guto. Não está jogando só mais 45, não. Não. Está rendendo no segundo tempo. E o Lamar tirou hoje o Guto, não era porque ele cansou. É porque você, às vezes, tem que buscar manter o padrão. O jogo ficou muito intenso. Né? Então, você acaba querendo botar um jogador que tem ali, porque o Jó, por exemplo, que chegou agora, foi contratado recentemente, é um jogador que estava querendo oportunidade. Então, bota o cara para chegar, mais gás, enfim. Já estava aqui ali, o quê? 25 minutos, 27, acho que do segundo tempo. Né? Mas, assim,
Hoje, um dos melhores passes do Campeonato Cearense é do Guto, no time do Crato. Esse time do Crato é muito... o meio de campo é muito coeso. E se você for olhar, o Guto é líder dentro de campo e tem um passe muito bom. E a gente observa que esses jogadores, 30 a mais, como você bem rotulou, Leandro, são jogadores que estão se destacando e estão fazendo a diferença por suas equipes. Acho que até a gente, assim, na imprensa tem culpa, porque muita gente cria uma expectativa nesses jogadores e já acha que não dá certo, já tem que parar a carreira. Mas não, tá aí a resposta. O próprio Ciel, como disse o Juliano, mais de 40, jogando muita bola. E outro que já não é mais um garotinho e joga muita bola e conversou com a gente foi o Carlão. O Carlos Antônio, zagueirão do time do Crato Esporte Clube. Vamos ouvir aí o Carlão, o que ele falou lá para o Eduardo Benjamin. Carlão, a partida que o Crato saiu na frente e depois sofreu um empate, o que é que você acha que foi fundamental para o Crato não conseguir sair com a vitória aqui no Romeirão? A gente sabia da dificuldade que ia encontrar a equipe do Guarani, vindo uma vitória, né? É um time bem compactado, quando a gente saiu na frente do placar, né? Mas pela infelicidade também teve um pênalti ali, mas a gente tirou um ponto, né? Vai levando um ponto, que é muito importante para a sequência do campeonato, que já está numa fase de briga de primeira colocação, classificação. Acho que tem que manter um nível de concentração mais elevado para não acontecer o que aconteceu hoje, mas tá de parabéns toda a equipe pela entrega, pelo que suportou dentro de campo. Lógico que a gente queria sair com resultado positivo, não pôde, mas vamos dar glória a Deus por esse ponto também. Esse gol é o segundo gol que o Crato sofre durante todo o campeonato. O que é que você acha que pode explicar isso, essa fortaleza que o Crato consegue ali na zaga? É porque a gente se cobra bastante no dia de treinamento. O professor Lamar também cobra bastante da gente ali, a parte defensiva. E nos jogos tem que manter o nível de concentração e compactar, né? Uma equipe bem compactada também, um time que lá na frente corre bastante, aqui a bola já chega um pouco mascada. Isso se torna uma equipe forte. Então, assim, mérito não só da defesa, mérito do time todo, porque se entrega o jogo todo. Tá aí o Carlão, um dos responsáveis ao lado do Léo Ceará, o Thalisson, o Suquita e o Josué ali a segurar bem os adversários nessa defesa do time do Azulão da Princesa. Deixa eu colocar aqui o chat movimentado, José Rogério. Ele diz aqui, preocupa os torcedores do Crato com algumas propostas que o Carlão vem recebendo. Se sair, complica, diz aqui o José Rogério. E o Carlão, viu, Juliano e Leandro, era um jogador que até ano passado tinha gente dizendo que era ex-jogador, que já estava aposentado, que não ia para canto nenhum. E aí ele acabou indo para o futebol de Mato Grosso no começo do ano, e aí volta para a região do Cariri e recebe essa proposta do Crato. Né? Mas muita gente já dava o Carlão como ex-atleta. E a torcida cratense colaborou, incentivou, pressionou o Aníbal para trazer o Carlão para esse elenco do Crato nessa temporada. Teve toda uma movimentação de bastidores para trazer o Carlão, e eu acho que muito por conta disso também ele já declarou que quer permanecer no time do Crato, quer seguir nesse projeto aí de retornar com o Azulão para a elite do futebol cearense. Mas, Tony, final do jogo teve ali um desentendimento ali na descida do vestiário, dirigentes, o pessoal, jogadores, um princípio ali de tumulto, e as lentes do replay acompanhando tudo, porque bons momentos merecem replay. Estava lá ligada, atento. A gente mostra para você um pouquinho dessa muvuca pós-jogo, pós-empate aqui de Guarani e Crato. Não, mas vai deixar aí falta de respeito. Falta de respeito. Houve uma falta de respeito. Agora o que foi? Quem começou. Pela voz é o Marcos Vinícius, né? O Marcos Vinícius é verdade. Tá o Marcos Vinícius está de auxiliar do time do Guarani aí. Pela voz, acho que foi isso. Olha aí quem conhece Zé aí. Ivan já aparece aí. por ali também. Zé Ivan, presidente. O Lamar também corre. Chega ali empurrando. Alguém vem lá, é falta de respeito, não sei o quê, enfim. Parece o roupeiro do Guarani. Não me lembro aqui o nome do membro da comissão aí do Guarani, mas parece também o roupeiro do Guarani. E quem foi tirando o roupeiro do Guarani foi o Lamar. Técnico do Crato. Mas está ali, o pessoal acabou saindo. O Zé Ivan tá tão tranquilo ali que eu acho que não sabia nem que era confusão ali. O Zé Ivan, se ele soubesse que era confusão também, ele não é tão paciente não. Mas teve um início de tumulto ali no finalzinho
do jogo, então, os Dá ânimos para ouvir o mais ato alteram. também, né? Chamando a atenção, soando o apito aí O após apito ali, mas o final enfim. de jogo, mas... Acontece, né, Juliano? Essas coisas de vez em quando. Isso é né? normal. Um chamou o outro de feio e era isso. Chamou de quê, homem? Um chamou o outro de feio e tava tudo certo. Rapaz, se for chamar de feio, a confusão é maior, viu? Se for pro negócio de feio, aí fica mais difícil. Aí eu acho que a confusão tava rolando até agora. É isso, o programa Prorrogação repercutindo esse pós-jogo, mais uma rodada, a 7ª rodada da Série B do Campeonato Cearense chegando ao fim. Itapipoca venceu o Crateus, venceu mais uma, melhor campanha de toda a Série B. O Crato é líder no Grupo A após esse empate. Barbalha estava de folga, o Emílio Bernardo acompanhando tudo. Agora já se preparar, porque tem difícil compromisso contra o Icasa na próxima rodada. Barbalha e Icasa. Domingo, né? Lá no estádio Lírio Calor Inaldão. Barbalha e Casa lá no Inaldão. Expectativa do caldeirão do Inaldão vai ficar lotado, com certeza. E com a maior parte da torcida do Icasa, porque o torcedor do Barbalha tá desanimado, o torcedor da Raposa. Então, a expectativa é que realmente seja uma torcida maior do time do Icasa. Agora, como essa torcida vai ser lá, é que a gente fica com aquela grande interrogação. Porque a torcida do Icasa, ela é muito boa para incentivar, mas ela é melhor ainda para cobrar. E a gente sabe que há uma pressão, por mais que hoje se fale muito de um pênalti, aliás, do gol mal anulado ali, do impedimento contra o Cariri, mas o que foi visto também ontem foi um Cariri melhor, um Cariri que teve mais chances, tanto é que o Carlão foi o destaque do jogo, fazendo grandes defesas. Então, e tem o artilheiro do campeonato agora, né? Pois é, e tem o artilheiro, exatamente, tem o artilheiro do campeonato agora, que é o Araújo. Então, vai ser uma pressão grande no domingo. Agora, antes, nós teremos aqui no Romeirão, né, o time do Cariri contra o Crato. Vai ser outro jogo extremamente interessante, esse jogo entre Cariri e Crato aqui. O artilheiro do campeonato contra o goleiro menos vazado, né? Araújo e Josué. Que confronto interessante teremos aqui. E o Cariri querendo ficar ali no retrovisor, mais pertinho, colado de Crato e Casa. A gente falava muito de uma terceira vaga, era o que restava nessa chave A. Mas aí se o Barbalha consegue tirar pontos do Icasa ou vencer mesmo o Icasa lá no Inaldão e o Cariri apronta para cima do Crato, a briga já começa a ser pela segunda posição. Então, vai embolar esse grupo realmente aí, essa próxima rodada. Segunda posição e dependendo do caminhar da carruagem, pode até uma primeira posição também. E o Juliano disse que de repente ele acredita que vai ser o Icasa, porque tem um jogo a menos. Mas esse Cariri aí, meu amigo, se começar, olha, não brinco Massalan não. Quem conhece Massalan, esse Massalan às vezes gosta de aprontar, viu? O Jaider vai lá acompanhar tudo lá na cidade de Missão Velha, trazendo essas novidades do Cariri aqui para o Replay com Tony Souza, o Massalan e todo o seu elenco que faz esse trabalho diariamente lá na querida cidade de Missão Velha. Reta final aqui do nosso programa, Juliano. Você já trouxe aí o seu favorito, né? O Icasa. É um dos cotados do Juliano. Vai chutar mais alguém? Quem vai fazer companhia ao Icasa nesse retorno à elite do futebol cearense? Lá pela chave B, o Itapipoca está aí fazendo uma boa campanha. Aqui mesmo pelo Cariri, os times querem realmente voltar juntos, dois caririenses. Você já tem essa sugestão de um outro time que, na sua opinião, ao lado do Icasa, que é o seu favorito, vai retornar essa Série A, Juliano? No meu ponto de vista, eu acho que os dois times do Cariri estão na frente. Eu acho que tanto o Crato como o próprio Icasa, eu acho que os dois são os favoritos para subir a primeira divisão deste ano. E grosso. Objetivo aí, não pense na objetividade. Eu tô acompanhando bastante a Série B do Cearense, Tony. E tipo, por perfil, análise minha, né, própria. Mas eu acho que tanto o Crato, tanto o Icasa, eu acho que são os dois times hoje os favoritos da competição, cara. O Guarani, que tinha toda essa imagem também semelhante ao Icasa de peso de camisa. Guarani de Sobral, né? Tu fala. Guarani de Sobral, favoritismo, tá correndo, tá suando bastante para chegar numa dessas vaguinhas também na chave de lá. Venceu com dificuldade o Atlético Cearense, 1-0, um gol que resvalou no defensor do Atlético.
e aí tirou as chances de defesa do goleiro. Mostra realmente uma Série B muito equilibrada essa, e aí as surpresas vão acontecendo. Né? E assim, eu acho até que a gente pode ter 2 times do Cariri, mas vai passar muito também, Juliano e Leandro, por uma situação. Tudo que está levando a crer que a gente vai ter o Itapipoca já na semifinal. Não dá para acreditar que no lado de lá alguém tire esse primeiro lugar do Garoto Travesso. E aí vencer o Itapipoca lá no Período Teixeira é difícil, cara. É difícil. O Juliano sabe bem, ele já jogou pelo Guarani lá no Período Teixeira. E acho até que o Guarani ganhou aquele jogo, acho que foi 1-0, se não me engano. 1-0. 1-0, não foi isso? E lá dentro, meu amigo, numa segunda-feira à noite, ainda lembro que foi na segunda-feira à noite, se me falha a memória, jogo difícil, cara. E lá no Itapipoca é complicado. Então, assim, para subir, vai ter que tirar esse Itapipoca lá dentro, que é complicado. Eu acho que pelo menos um da região a gente vai ter lá na... Torço muito para que sejam 2, mas pelo menos um. O meu problema realmente é ganhar desse Garoto Travesso lá no Período Teixeira. É uma Série B com times do interior fortes, com torcida, a gente está vendo, todos os jogos, são boa movimentação de torcedores. Eu não vou arriscar o palpite, como vocês estão aí já. Eu quero o futebol do interior na primeira divisão. Também, esses times também. Com torcida. O Itapipoca está levando muita gente no Perilão, o Guarani de Sobral. A chuva que caiu terça-feira no Junque, o pessoal lá, mais de 1.000 torcedores presentes. Torcedor icasiano que mesmo no pé atrás vem. Quando é visitante, lota o seu setor aqui nas arquibancadas. Torcedor cratense que lota o Mirandão, as 800 vagas que tem. Quando é visitante também, enche o campo do time adversário. Então, é isso que a gente quer ver de volta na Série A. Tá um pouquinho humor nessa Série A, as equipes... Tá sem graça, cara. É só lá em Fortaleza, torcida, direto. Né? Será e Fortaleza não estão mais querendo vir jogar no interior. E o interior tá perdendo também o interesse por Ceará e Fortaleza, né? O torcedor não tá mais... O Ceará e Fortaleza não está mais tendo aquela... Olha os torcedores que você encontra no interior de Ceará e Fortaleza. Ou é pessoal que é de Fortaleza, é o pessoal mais antigo. Aquela nova geração não está tanto se interessando porque não tem. Ceará e Fortaleza está ficando uma coisa muito distante. Aí eu nunca vi tanta gente torcer contra Ceará e Fortaleza como eu vi ano passado. O pessoal torcendo para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Então é exatamente essa distância. E eu sou do tempo que a gente tinha ídolos do interior em Ceará e Fortaleza. De onde é o Yarley? De Quixeramobim. De onde é Geraldinho Saravá? É daqui da região do Cariri, ali de Poeiras. Se você for pegar aqui, vamos aqui. O Dude. Mazinho Lima. Aí vamos aqui, Ronaldo Angelim, Alain, tá entendendo? Só para colocar aqui, lateral, Chiquinho. Né? Os caras que são daqui do interior, cara. Tudo é do interior. Então, assim, Vanderlei, Daniel Sobralense, tá entendendo? São os caras do interior. E aí, os caras que acabaram brilhando nos times lá de Ceará e Fortaleza. Jean Bala foi campeão no time do Fortaleza. Né? O Alan aqui de Barbalha foi campeão no Ceará, foi campeão no Fortaleza. Então, só para citar alguns aqui, tem outros mais, uma lista enorme. O Arimateia aqui de Juazeiro foi campeão no Fortaleza, foi campeão no Ferroviário, sabe? E era titular, jogando muito. Nicásio, daqui de Juazeiro, campeão lá no time do... A gente de Juazeiro é de Cedro, né? Mas é mesmo que fosse de Juazeiro, campeão lá no time do Ceará. Márcio Alan de Juazeiro, campeão no Ceará. O Cantarelli, que a gente falou aqui na transmissão, no Ferroviário, no Fortaleza. Então, assim, a gente era acostumado a ver os caras do interior brilhando lá na capital. Hoje ninguém vê. Hoje parece que do Fortaleza tem que falar buenos dias, buenas tardes, muitas gracias. Antigamente tinha que chiar, agora não. Tem que falar em espanhol, porque os caras só se interessam o cabelo da Argentina, do Paraguai, não sei aonde. Poxa, cara, vamos olhar para o interior. E isso passa pelo fortalecimento do nosso futebol. Então, eu quero um interior forte para que a gente possa ter outros bons momentos do futebol cearense. Para mim, o bom momento não é só para o Ceará e Fortaleza, não. E até a base, infelizmente, também já está assim. Então, a gente vê a lista dos jogadores do Ceará na Copinha, é cheio de carioca, mineiro, paulista, e a garotada aqui do interior do estado que quer ter esse sonho, né? O Icasa teve um tempo, o Juliano vai lembrar, o Icasa teve um tempo que o jogador só era bom se falasse porta. Porta, 2, se tiver falasse assim, vou ali vamos para onde, cara? Vamos, que dá? Tinha que falar assim para poder ser valorizado aqui. Pô, pelo amor de Deus, né? E aí a gente tá vendo que nosso comedorzinho de rapadura aqui tem um bocado que joga muita bola e que merece atenção. Só precisa de oportunidade, somente. Tony, eu tenho um exemplo, é o próprio Alisson Santos, que está no Napoli,
Olha, era um jogador que tá até amigo meu, né? Trabalha comigo aqui. E, Tony, esse jogador passou pelo Vitória e o Vitória não valorizou. Aí esse menino foi se não me engano, pro Figueirense, da Série C do Brasileiro, fez uns bons gols, fez bons jogos. Não vou te mentir aqui, não lembro o clube que ele foi na segunda de Portugal. Logo em seguida, o Sporting em Portugal comprou, né? E hoje o Guri tá no Napoli, em questão de menos de 2 anos, Tony. Então, tipo assim, eu acho que os clubes têm que começar a dar mais ênfase ao futebol do interior, dos estados, do Brasil todo, porque sempre tem uma coisinha boa nos estados, Tony. Então, basta a captação dos clubes começar a enxergar e sair um pouquinho melhor. Pois é, e você é daqueles também que veio aqui do melhor, você também é chamado Guria, né? O Juliano também veio naquela safra. Mas veio e representou. Mas veio e representou. Né? Eu digo assim, porque os caras só valorizavam se viesse de fora. Né? E a galera daqui ficava em detrimento. Né? Porque eu lembro que o Juliano, quando veio para cá, foi uma turma que veio também lá do Rio Grande do Sul, com o Bagé. O Bagé trouxe o Juliano para cá, e tinha o Xavier que chamava a galera de cavalo, né, o Juliano? Você lembra? O Xavier chegava, ô cavalo, que história é essa, cara, de cavalo? Tá me xingando nada? Tanto é que o Bagé chegou um momento que o Bagé dizia assim, eu chegava e perguntava, Bagé, que hora vai ser o treino amanhã do Guarani? Aí ele chegava e dizia, atenção pessoal, olha, por lá de baixo é às 15 horas, por daqui de cima é 3 da tarde. Ele tinha esse negócio, né? Lá de baixo ele dizia pela mapa do país, né? Lá de baixo que era do sul. Tinha muita catarinense, tinha uns caras do gaúcho. Então, dizia, lá de baixo é 15 horas, aqui de cima é 3 da tarde, que a gente não tinha costume de falar 15, 16. Hoje até a coisa já mudou bastante. Né? Mas o Juliano é um dos que chamava porta, que acabou se acostumando aqui com o Nordeste. Hein? Com o nosso sol também, com a nossa rapadurinha, hein, Juliano? 5 anos aí de Juazeiro, né? Pois é, passou um período bom aqui então, em Juazeiro do Norte. Tem grandes amigos aí ainda, o Jonas, o Serginho, né? O Roberto Jacaré, são caras por aí, né? Janildo, Gustavo, lateral direito, que tem uma escolinha, né? Então, tipo, meus grandes amigos do futebol hoje me proporcionam até hoje trocar uma ideia. Aí é o pessoal daí do É verdade, tem uma turma boa aí que o Juliano conhece também daqui, rapaz. Ele tem um pouquinho de nordestino também aqui com a gente, viu? Tomou da água do Cariri. Tomou, foi tomar um banhozinho lá no Caldas, tomou água lá da fonte do Bom Jesus, lá do Caldas. Tá aqui, tá dominado aqui com a gente, rapaz. Ele é show. Inclusive, agradecer sempre a atenção que teve com a gente aqui do Replay, o Juliano. Vez por ele tá conversando, hoje ele trabalha com empresário de jogadores. Então, vez por ele tá vendo ele com jogadores também aqui nos times do futebol cearense. Por isso que ele observa tanto aqui o nosso futebol, porque hoje ele está noutra vibe aí, nosso querido Juliano. Não saiu da bola não, né, Juliano? Não tem como, né, Tony? Isso aí é droga. Eu nunca usei droga, óbvio, né? Mas futebol é minha paixão, é minha vida. Então não tive como sair fora. Né? Hoje, proporcionar um emprego para um atleta. Juliano participando conosco aqui no Prorrogação. Juliano, agradecer pela sua participação nesse nosso pós-jogo, que a gente já deixou aqui registrado a cada partida dessa Série B de Campeonato Cearense. A gente faz essa repercussão, traz esses atletas que brilharam nas equipes caririenses, né, que estão nessa disputa pelo retorno à elite do futebol cearense. Dizer que foi um prazer conversar com você, bater essa bola aqui pós-jogo. Deixa aí o seu recadinho final para toda a torcida do nosso futebol caririense, a todo mundo ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. E como é que faz para encontrar o Juliano nesse mundo do futebol, Juliano? Cara, eu que agradeço pelo convite de vocês, Tony. Do que precisar aqui de mim e tiver ao nosso alcance, sabe que pode contar comigo, né? Cara, eu peço pro pessoal aí que tenham muita fé nos clubes, né? Que o campeonato tá bom, tá competitivo, tá bom, tá gostoso, tá bom de ver, né? Eu mesmo ando analisando, tô vendo coisas boas, então só tenho a agradecer pelo futebol nordestino, né? E principalmente aqui, eu particularmente, eu prefiro hoje jogadores nordestinos da parte de cima do estado do Brasil aqui, né? Então, tipo, para me achar na MZ Esportes, MZ com Z, né? Esportes, com E no começo.
Tá aí o Juliano, gratidão, participando conosco aqui do Prorrogação nessa edição de domingo. A partida Guarani e Crato que terminou empatada, 1-1. O Crato segue líder. Sigam o líder. É a mensagem da torcida cratense. Sigam o líder. Abraçar aí o Juliano, abraçar aí a família dele aí. Apareceu o rostinho, acho que era a esposa dele aí, que teve uma hora que passou ali. Então, rapidinho ali, deu para ver ali. Então, abraçar aí o Juliano. Juliano, nossa, semana abençoada aí para você, para a família. Obrigado demais aí pela atenção sempre com a gente aqui no Replay, nosso querido Juliano. Qualquer coisa, quando vier por aqui, avise pra gente, viu, Juliano? Pra gente se encontrar. Que quando eu for aí pro Sul também, eu vou dar o toque para você aí. Espero um dia poder ir novamente. A correria tá grande, mas espero poder ir aí em breve, quem sabe. Devendo uma visita pro Raimundo. E aí, com certeza, eu vou te... Pronto, show de bola. Então, um abraço, meu parceiro. Um abraço pra vocês. Obrigado. Valeu, esse é o Juliano que esteve conversando conosco aqui nessa edição do Prorrogação, que conta com o apoio de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você, e Icanete, a internet do Replay, lá no Estádio Naldão, aqui na Arena Romeirão, é Icanete, Espaço de Dança Aline Silva, novo endereço na cidade do Crato, Rua São Francisco, 319. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Salviano Embalagem, os melhores produtos, os melhores preços você encontra na Salviano Embalagens. E também a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, parceiros do canal Replay com Tony Souza. Chegou ao fim, mais uma rodada, Crato líder e Casa vice-líder. O Cariri assume a terceira colocação. O Guarani vem na sequência, o Barbalha é o lanterna dessa chave A, Tony Souza. Próxima semana tem mais e a gente ligadinho, acompanhando tudo. Já falei, o melhor lugar para você acompanhar as informações dessas equipes caririenses é aqui, canal Replay com Tony Souza. E amanhã tem programa Replay, viu, gente? 8 da noite a gente vai repercutir como tem coisa para repercutir. Esse gol ainda tá rendendo, o gol do Icasa do lado. Eu recebi tanta mensagem hoje, rapaz, que é uma loucura. Tinha gente reclamando também de invasão na cobrança dos pênaltis hoje. Pois é, rapaz, invadiram o... Rapaz, tem tanta coisa, tanta coisa. Tudo a gente vai repercutir amanhã, 8 da noite, aqui no Replay. Tá bom? Com o Tony Souza no YouTube. Então segue o Instagram, TikTok, tá bom? E acesse também www.replay.tv.br, que a gente vai estar repercutindo tudo com a galera aí sobre os jogos desse fim de semana e também do R4, viu? Que ganhou 100% de aproveitamento aqui no Brasileiro Feminino Série A3 e vai jogar no meio de semana contra o Criciúma, lá em Santa Catarina, pela Copa do Brasil. E a gente também acompanha amanhã, 8 da noite, Replay, aqui no Replay com Tony Souza. Valeu, moçada. Um abraço, Leandro. Uma semana abençoada aí para todo mundo. Trabalho de reportagens, Eduardo Benjamin, João Marcelo, as imagens com o corintiano Guto Vital. Levou a melhor para cima do Vasco hoje. Tá aqui já tirando onda o grande Guto. Marcos Aurelius, o imperador do Replay aqui no comando da técnica. Fala disso, quando perde a culpa é da arbitragem. Tá vendo já essa história. Tá aqui o Tony Souza, eu sou Leandro Santos e a gente levou ao ar mais uma edição do Prorrogação. Até a próxima e fique por dentro aqui das nossas redes sociais, porque os melhores momentos merecem Replay. Valeu!